Olá pessoal, estamos aqui no centro de Caldas da Rainha e eu vou vos mostrar um pouco do que é aqui o centro. Então este é o centro de Caldas da Rainha, temos aqui a placa que vem com o nome da cidade, Caldas da Rainha. Então aqui encontramos a igreja, deste lado aqui tem a igreja, ali tem a Câmara e as Finanças. E deste outro lado aqui temos o tribunal. Então encontramos aqui estes 4 edifícios principais aqui no centro das Caldas da Rainha. E em volta tem muito comércio, restaurantes. Nesta rua aqui a descer mais ao fundo, lá no fundo encontramos a estação de comboio. Nesta zona aqui temos o estacionamento subterrâneo, que na primeira hora a pessoa não paga nada e na segunda hora também é bem baratinho. Eu me senti aqui de frente à igreja, como podem ver, que é para poder conversar um pouco convosco acerca do ATL. Eu vou tirar a máscara aqui porque estou sozinha, então não há muita necessidade de mantê-la. Então é assim, o assunto de hoje é sobre o ATL, que é uma atividade dos tempos livres, muito comum em Portugal, em que ela é para auxiliar os pais que trabalham e não têm com quem deixar os seus filhos. Normalmente é dos 6 aos 12 anos de idade. O ATL desenvolve várias atividades muito construtivas e que contribuem muito na educação da criança. Eles têm atividades, por exemplo, como praia, mas olha, eu vou deixar que o Nick fale, ele vai explicar quais são as atividades que eles fazem lá e o que ele mais gosta. Então, quais são as atividades que mais gostas do ATL? A praia. Praia? Uhum. E ir à biblioteca. Biblioteca. Também aquilo. E ir ao cinema. Cinema. Mais? Qual é a que mais gostas? A que eu mais gosto é ir ao cinema. Então, aquele mais gosta é ir ao cinema. Realmente são muitas atividades, muito construtivas. As crianças gostam, divertem-se. E é isso que os pais querem mesmo, é que as crianças aprendam enquanto brincam. E assim as férias não ficam meio que desperdiçadas, podemos assim dizer. E para eles tem sido bom porque eles têm aprendido a se comportar, têm socializado, conheceram novos amigos. Porque como eles entram para um ano letivo em setembro, sabemos que o período de adaptação é complicado, né? Então já começa a partir de já a adaptar-se, a ambientar-se. E eu espero que quando abrirem as escolas, quando iniciar o ano letivo, eles não sintam esse choque de realidades. Para mim, este programa tem me ajudado muito, principalmente no processo de adaptação das crianças, porque eles chegaram cá em junho, as escolas já estavam a fechar e eu não consegui enquadrá-los, porque faltava mesmo 1 ou 2 semanas para as escolas fecharem. E a escola que só reabre em setembro, o novo ano letivo só abre em setembro para todos. É um pouco diferente de Moçambique, em que o ano letivo abre em fevereiro. Então, logo que eu cheguei em junho, eu comecei a procurar, a pesquisar atividades para as férias. Eu até perguntei a uma amiga que me tem dado muita ajuda cá, se ela sabia. Na altura ela também não sabia, mas dias depois ela acabou me comunicando que teve conhecimento da atividade do ATL que estava a ser desenvolvido pela Câmara Municipal. Eu achei interessante e fui atrás da informação, consegui inscrever as crianças e o primeiro turno que eles tiveram foi a partir do dia 12 de julho. Entram às 9 e só saem às 5:30 da tarde. Eles têm um almoço lá na escola. A única coisa que eu dou é o lanche da manhã e o lanche da tarde. O almoço eles têm na escola. Paga-se sim uma taxa. A taxa é relativa. E quanto aos valores? Na primeira vez o período foi mais longo e eu paguei ligeiramente mais caro. Mas eu vou vos falar dos valores que eu paguei hoje, que é para o último turno, que começa no dia 7 de agosto, se não estou em erro, e termina no dia 27 de agosto. Então depois as crianças têm essa última semana antes de retornarem às aulas, sem nenhuma atividade, que é para ficarem em casa, conviver mais com os pais e com a família.
Para o período que começa agora, no dia 7 de agosto, eu paguei 40,50 euros para cada criança. Isto é relativo à inscrição apenas. O pagamento das refeições nós fazemos em separado. Já o pagamento para refeições para cada criança, neste período relativo de dia 7 de agosto até dia 27, eu paguei 21,90 euros para cada criança. Mas o valor da refeição, aqui já entra a questão do abono familiar. Então temos aqui os escalões, que o escalão 1, a refeição é gratuita, é suportada pelo Estado, posso assim dizer. As pessoas do escalão 2 pagam 50% e os outros escalões pagam 100%. Esse valor de 21 euros eu paguei relativamente a 100%, porque eu acabei de chegar, ainda não tenho todos os documentos em dia e não tenho o escalão. Então, se a pessoa não tem escalão, subentende-se que faz parte do escalão 3. E é por isso que eu pago o valor a 100%. Espero que isso mude, vamos ver mais em frente. Porque isso é assim mesmo na escola. As crianças, quando vão à escola, também tem essa questão da refeição. Se eu continuar sem um escalão, então eu vou pagar tudo a 100%. E as recomendações que eles dão é que a criança deve ter 2 calçados. Um calçado que deve ficar lá no ATL, porque as crianças, quando chegam na porta, eles logo trocam de calçado por causa da pandemia. As roupas, os bebedouros, todos os objetos que saem de casa para lá devem estar identificados, e eu escrevo com marcador nas garrafas de água, na mochila, em tudo, até na roupa, no casaco. Então deve estar tudo identificado, que é para não haver troca entre as crianças. E nos dias de praia, normalmente eles comunicam um dia antes aos pais, que é para os pais organizarem a mochila das crianças com todos os objetos necessários, que é a toalha, o protetor solar, o chinelinho, coisas assim, tudo que a criança for a precisar na praia, que é exatamente para evitar que haja aqui o compartilhamento de objetos. É totalmente proibido o compartilhamento de objetos, de lanches, de coisas assim. Então estas medidas é mesmo por causa da pandemia. Eu acredito que noutras alturas era diferente, acredito eu cheguei agora mesmo na pandemia, e as recomendações são essas. Além das atividades do ATL que a Câmara disponibiliza, existem também de outras instituições. Aqui nas Caldas da Rainha, por exemplo, temos os pimpões, que lá também desenvolvem atividades, mas são atividades mais aquáticas. E para mim também eu acho que são mais caras, sim, porque o pagamento é semanal e varia de 70 a 80 euros. Eu achei que é mais caro, sim. E também foi porque eu só tive informação das outras atividades depois que eu já tinha inscrito aqui no programa que a Câmara disponibiliza. Mas eu estou satisfeita, eu acho que não teria trocado, eu não teria trocado mesmo. Me sinto muito mais segura. E as pessoas, os colaboradores são todos muito atenciosos. As crianças gostam muito dos monitores, dos coordenadores que eles têm no ATL, e eu tenho achado muito produtivo. Então agora que eu já contei um pouco sobre o ATL, a gente vai tomar um pequeno almoço. Nós hoje vamos neste restaurante que está aqui na frente, mesmo aqui no centro das Caldas da Rainha, que é o Maratona. Chegou o nosso pequeno almoço, eu pedi aqui torradas para mim, de pão de semente, com cappuccino. E ele pediu chocolate quente com as panquecas, que vem tanto, eu nem imaginava que vinha tanto assim. Esta é a nossa conta total do pequeno almoço para 2 pessoas, que foram touradas, cappuccino, chocolate quente, panqueca e uma extra de Nutella e uma água. Então o total deu 9 euros para 2 pessoas. Estamos aqui a descer na rua aqui da estação. Esta rua tem prédios enormes.
Então é assim, Caldas da Rainha é uma cidade que dá pra gente fazer quase tudo a pé. Eu quando cheguei eu sofri muito porque eu estava acostumada ao carro, estava acostumada a táxi, eu andava pouco a pé, mas agora eu já faço tudo a pé e não sinto assim tanta falta de carro. Sinto mais falta de carro nos dias de compras, coisas assim, mas existe táxi que a pessoa pode fazer, pode aproveitar e ir fazer as compras. Tem aqui este prédio também é super alto. Aqui temos o parque onde as crianças podem brincar. É super conservado. Está aqui meu filho já a brincar aqui no parque. Então a gente vai parar aqui um pouquinho para ele brincar um pouco e depois vamos embora. Então é basicamente isso. Aqui é tudo perto, tudo mesmo. Se eu for aqui assim direto, vou sair à Rua das Montras, que é uma zona muito famosa aqui das Caldas da Rainha. Mas isto eu vou mostrar num próximo vídeo. Então aqui ao lado temos os bancos, temos o BPI deste lado, tem o cartório ali daquele lado. E para este lado temos aqui assim o Milênio e tem ali uma agência, uma imobiliária. Então é assim, tá tudo junto, tudo mesmo. A gente veio por ali, que é a Rua da Estação. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Vou assistir o meu filho a brincar um pouquinho aqui no parque. Qualquer dúvida deixem nos comentários. Eu prometo responder todas as questões. Tudo que eu puder ajudar eu estou aqui. É isso. Então deixa o seu like, comente e ajude o canal a crescer. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.